Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo traremos resolução de problemas no campo multiplicativo e a linguagem matemática. Na terceira e última parte o foco será sobre a concepção de ensino, aprendizagem, leitura e linguagem matemática. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. Olá, professores e professoras! Dando continuidade à apresentação muito bem estruturada da Roberta e exemplificada pelo professor Ivan Rodrigues sobre a teoria do campo multiplicativo e suas ideias, vamos refletir agora sobre essas duas questões muito importantes, a concepção tradicional e a concepção dos campos conceituais. Vamos lá? Muito bem, nós trouxemos nesse slide, então, uma tabela que exemplifica bem o que nós gostaríamos de dizer. Então, de um lado, a gente tem aqui uma sequência realizada no modelo tradicional e do outro lado, uma sequência realizada de acordo com os campos conceituais. Então, no modelo tradicional, quando o professor vai iniciar o trabalho com a multiplicação, ele sempre parte do princípio, normalmente ele parte do princípio que os alunos precisam decorar a tabuada. Então, ele realiza todo aquele trabalho para que os alunos possam memorizar a tabuada. E na maioria das vezes, os alunos nem entendem o processo pelo qual se dá a tabuada. Já na concepção dos campos conceituais, o professor sempre inicia o trabalho com uma problematização. Então, com situações diversificadas em termos de significados, como a Roberta tão bem colocou. O professor no modelo tradicional, após a tabuada, ele segue priorizando o algoritmo passo a passo. Então, ele apresenta o algoritmo e explica para os alunos como é que faz. Já na concepção dos campos conceituais, após problematizar, o professor valoriza os procedimentos pessoais. Então, ele estimula que os alunos façam através de procedimentos pessoais e ele vai validando e valorizando esses procedimentos pessoais. Na sequência tradicional, o professor segue com a aplicação de problemas com base em modelos. Então, ele coloca um enunciado de uma situação problema e ele diz para os alunos, essa situação problema nós resolvemos com a multiplicação. E aí ele monta o algoritmo, ensina novamente como é que faz e os alunos, então, seguem este modelo. Já na concepção dos campos conceituais, o professor ele valoriza bastante o cálculo mental e os fatos básicos também. Portanto, vejam que o procedimento convencional, que o professor chama de algoritmo, ele vai falar sobre ele sim, lá na concepção dos campos conceituais, mas ao final do processo. Então, vejam como é interessante o padrão utilizado nas duas concepções. Totalmente diferente, né? Na sequência tradicional, ele parte já praticamente do algoritmo. E aqui nos campos conceituais, ele vai falar sobre o algoritmo ao final do processo. Como disse tão bem a especialista Priscila Monteiro no início da formação. Lembram-se que ela falou que, segundo Brousseau, o professor precisa, sim, institucionalizar esses procedimentos convencionais a partir dos algoritmos? Então, ao final, ele vai dizer para os alunos assim, olha, você que realizou essa situação problema a partir dessa adição sucessiva, isso aqui a gente chama de adição. Você que fez dessa outra forma, a gente chama esta forma de fazer de multiplicação. Então, vejam que existe uma intencionalidade que está muito ligada à concepção daquilo que o professor acredita, quando ele vai preparar a sua aula, né? Quando ele vai preparar os procedimentos didáticos da sua aula. Tá ok? Muito bem. Nós estamos falando sobre a resolução de problemas, sobre a situação problema, como uma estratégia para avançar o conhecimento dos alunos. Mas agora vamos olhar os objetivos da resolução de problema. Então, um dos objetivos é permitir que o aluno pense produtivamente. O estudante, ele busca a resposta a partir dos conhecimentos construídos anteriormente. É isso que dá sentido à atividade para ele e possibilita a autonomia. A situação problema, ela tem essa característica.
Quando o professor lança na sala de aula a situação problema, todos os alunos são capazes de arriscar uma resposta. Nós sabemos que dentre eles existem vários tipos de resposta, né? Que a gente pode chamar desde a mais primitiva, muitos resolvem com desenho, pauzinho, outros já usam esquemas, outro cálculo mental, o outro já um algoritmo, então ela vai ficando mais refinada e elaborada com o passar do tempo. Mas a gente encontra todas as formas, inclusive a gente encontra também aquele aluno que fica apático, que não se movimenta. Com as intervenções do professor, o professor acaba descobrindo o que acontece. Sempre o que acontece não tem a ver com um conhecimento que não foi construído anteriormente, por um outro motivo. Porque todos têm um conhecimento construído. Mesmo os mais pequenos, lá no primeiro ano, eles já trazem esse conhecimento construído. Então, assim, independente do saber que o aluno já tem, a gente sabe que todos conseguem arriscar uma resposta. E essa é uma característica facilitadora e bem democrática dentro da sala de aula. Outro objetivo é mobilizar a atenção e o pensamento matemático. A todo momento que o aluno está mobilizando o cognitivo para buscar resposta, ele está trabalhando a atenção e o pensamento matemático. E o que é o pensamento matemático? São as estratégias de forma geral. Então, muito importante, porque estratégias a gente não usa só na matemática, a gente exercita bastante na matemática, mas a gente usa a estratégia para tudo na vida, né? Por isso ela é tão importante. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas. À medida que o professor propõe situação-problema com frequência e permite que cada um responda da sua forma, o aluno vai percebendo que, de algum jeito, ele é capaz de dar resposta. Às vezes ele não chega até o final, mas ele inicia o caminho. E quando o professor valida isso, cada vez mais o estudante vai se sentindo capaz de fazer. E aquelas perguntas, é de mais, é de menos, o que é que eu faço? Essas perguntas tendem a diminuir. Por quê? Eles começam a enxergar que a matemática é uma tarefa para fazer, que dá para fazer sozinho, dá para fazer em grupo. Não é necessariamente exigida a presença direta do professor, a intervenção direta. Porque quando eles lançam essas perguntas, o que é que tem por trás disso? Eles estão entendendo que a matemática só é possível fazer com a intervenção do professor. E é isso que a gente precisa tirar da cabeça deles. O professor, ele traz nesse contrato didático com a sala que o importante é tentar resolver. E a resposta em si não é importante nesse momento, e sim o procedimento. E a partir do momento que o aluno percebe isso, ele vai criando autonomia e vai fazendo, e essas perguntas vão acabando. Possibilitar o uso de diferentes estratégias matemáticas. A gente já falou que isso é muito importante. Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras, ampliando a visão de mundo em geral e desenvolvendo a autoconfiança e a autonomia. Uma outra questão que eu gostaria de retomar foi uma fala da especialista Priscila Monteiro lá no início da apresentação, quando ela diz assim que o fazer matemático ele se dá na interação com o outro. A construção do conhecimento ela é individual, mas para você construir o conhecimento, você só faz isso a partir da interação. Então é bem importante que nós professores tenhamos clareza disso, para poder encaminhar todo o nosso trabalho na sala de aula. E agora vamos assistir a um vídeo de uma situação de aprendizagem com foco na leitura e na linguagem matemática, realizada pelo professor Ivan Cruz Rodrigues. Essa formação foi realizada na Diretoria de Ensino de Ourinhos. Vamos lá? Então, esse primeiro problema que eu vou apresentar para vocês, e vejam, quando a gente discute com professores, é muito comum a gente dizer, né? Qual a maior dificuldade que os seus alunos têm? Infalivelmente vem isso. As crianças não sabem ler, não sabem interpretar o problema. E uma coisa que eu fiz na minha vida, enquanto
eu era professor, enquanto eu era diretor, né, a gente, em algumas vezes durante a semana, a gente apresentava um problema em que o texto todo, ele não é apresentado na sua totalidade. E por que isso é interessante? Porque na medida em que eu apresento o texto em partes e as crianças ainda não sabem o que é a pergunta, o que eu preciso fazer, a gente consegue uma discussão do grupo, se não como um todo, mas conseguindo o envolvimento de uma grande parte dos alunos na discussão do texto. E depois isso gera um comportamento das crianças em fazer uma leitura mais cuidadosa, passo a passo, e não como muitas vezes a gente percebe que as crianças vão tentando descobrir onde tem números lá no texto e não fazem uma leitura cuidadosa. Então, aqui eu apresento para vocês este recurso. Se eu tiver um PowerPoint, né, eu posso fazê-lo. Se eu tiver a lousa, eu também posso escrever o texto passo a passo, não na sua totalidade. Porque quando a gente está com um livro didático, está com outro material de apoio, as crianças já têm acesso ao texto como um todo. E em muitos momentos fica difícil fazer uma discussão com todo o grupo. O nível de leitura é diferente, as velocidades de organização das ideias são diferentes, e muitas vezes a gente não consegue fazer uma discussão com todo o grupo sobre a situação. Então, aqui eu apresento, né, esta primeira frase. Sandra pensou em números formados por 4 algarismos. Isto aqui, discutindo com as crianças. Isso não é um problema. Isto é apenas uma informação. Mas que informação que eu tenho aqui? Que termos matemáticos eu tenho aqui? Né? Porque aquilo que a gente fala, a língua portuguesa nos auxilia na leitura do texto matemático. Ela nos auxilia, mas ela não garante a compreensão. Por quê? Porque o texto matemático é recheado de termos matemáticos. E o texto matemático precisa ser discutido o tempo todo na aula de matemática. Aqui nós temos a palavra números, aqui nós temos a palavra algarismos. E aqui temos uma quantidade de algarismos, 4. Então já lemos essa frase e discutimos com as crianças. Sandra pensou em números formados por 4 algarismos. Puxa, eu posso fazer um esquema de pensar em que tipo de número eu tenho. Eu sei que é um número e que ele tem 4 algarismos. Que outra informação eu tenho sobre isso? Somente 2 desses algarismos são iguais. Puxa, somente 2. E aí eu posso discutir com as crianças. Em que posição eles podem estar? Podem estar na unidade? Pode estar na dezena? Puxa, eu ainda não tenho essa informação, mas eu tenho esta clareza. O número é de 4 algarismos e desses 4, apenas 2 desses algarismos são iguais. Os números que a Sandra pensou são maiores que o dobro de 3.000. Puxa, sabemos o que é dobro? Sabemos. E quanto vale o dobro de 3.000? O dobro de 3.000 vale 6.000. Então, esses números são maiores que o dobro de 3.000. Vejam quantos termos matemáticos já apareceram até esse momento nesse texto, né? E a importância de nós estarmos lendo e discutindo com o grupo, passo a passo, essas orientações. Os números são maiores que o dobro de 3.000. Maiores que 6.000. Poderia ser 6.000, poderia ser da família dos 7.000, poderia ser da família do 8.000, pode ser da família do 9.000. Será que pode ser da família do 10.000? Ah, da família do 10.000 não. Por quê? E aí façamos a discussão com as crianças. O 10.000 é formado por 5 algarismos, né? Então, nós temos aí, vamos cercando esses números. Esses números são menores que 7.000. Puxa, então eu já tenho 2 informações bastante interessantes para eu já poder antecipar algum dos algarismos desse número.
Ele é maior que 6.000 e ele é menor que 7.000. O que eu posso garantir sobre esse número? Puxa, esse número ele tem o algarismo 6 naquela posição que eu indiquei ali. Não necessariamente eu preciso ficar dando nomes, as ordens, né? As classes, depende da faixa etária das crianças que eu estou trabalhando. Mas eu sei que esse número começa por 6. E esse número que a Sandra pensou também termina por 6. Olha, quando eu coloco esse esquema, eu vou dando, né, orientações ao meu pensamento. Eu tenho um número de 4 algarismos e olha como eu volto o tempo todo ao texto para fazer essa discussão. O meu número tem 4 algarismos e somente 2 desses algarismos são iguais. Puxa, já utilizei os 2 algarismos iguais. Então, eu já sei que eu não posso mais utilizar o algarismo 6. Né? Ele já foi utilizado em 2 momentos. Dos números que Sandra pensou, o menor deles é. Esse número começa por 6, esse número termina por 6. Como eu quero o menor número pensado, o 0 vai ocupar essa posição e o 1 vai ocupar essa posição. Então, um número que satisfaz todas essas condições é o número 6.016. E uma coisa que lá no texto a professora Célia colocava, encontrada a resposta, verificar se essa resposta é válida, se essa resposta faz sentido. E como nós vamos fazer isso? Retornando para o texto. E isso é um movimento que vários autores chamam de o processo da validação. Coisas que muitas vezes a gente não garante na sala de aula, né? A gente encontra a resposta e a gente vai para o problema seguinte. E como é importante encontrar a resposta, vamos voltar ao texto, vamos verificar se essa resposta faz sentido, vamos verificar se ela satisfaz todas as condições. Este número, ele é formado por 4 algarismos? Sim. Uma outra condição, somente 2 desses algarismos são iguais. Isso aconteceu? Somente 2 desses algarismos são iguais. Perfeito. Esse número é maior que o dobro de 3.000? Sim. Menor que 7.000? Sim. Termina em 6? Correto. Será que eu consigo um número satisfazendo todas essas condições que seja menor que esse? Não consigo. Então, na verdade, esse é o número procurado. Tá bem? Agora vamos para uma próxima. É um problema também na mesma estrutura do anterior, mas com alguns conceitos matemáticos diferentes. O João pensou em números. Só que os números que o João pensou, eles são formados por 4 algarismos distintos. Também por 4 algarismos, mas agora algarismos distintos. E o que são algarismos distintos? Discuto com o meu grupo de alunos. São algarismos diferentes. Então, será que seria interessante não usar a palavra distintos e usar a palavra diferentes? Uma das coisas que eu quero é aproximar meu grupo de alunos o tempo todo a toda essa terminologia matemática. E para eu aproximá-los, eu preciso estar garantindo a utilização dessa terminologia. Em alguns momentos eu vou usar diferentes, em alguns momentos eu vou usar distintos. Puxa, então o João pensou também no número de 4 algarismos, e eles são formados por 4 algarismos diferentes. Os números que o João pensou são maiores que a metade de 5.000. E a importância de nós estarmos lendo os números também, né, para que as crianças vejam a escrita convencional e se apropriem da leitura desses números. Metade de 5.000, metade de 4.000 são 2.000. Metade de 1.000 são 500.
Ah, então a metade de 5.000 são 2.500. E olha que eu usei o recurso de decompor o número 5.000 em 4.000 mais 1.000. E para calcular a metade de 5.000, encontrei a metade de 4.000 e a metade de 1.000. Olha quanta coisa matemática a gente já discutiu em três apresentações aqui, né? Números formados por 4 algarismos distintos, maiores e maiores que a metade de 5.000. Os números são pares. Puxa, o que é necessário para que um número seja par? Eu vou pensar no algarismo das unidades e vou pensar nas possibilidades para esse algarismo das unidades, né? Explorar essa ideia de números pares. Eles são múltiplos de 5. O que quer dizer que eles são múltiplos de 5? Eles estão na tabuada do 5. Eles estão na tabuada do 5. E aí vamos lembrar de algumas coisas que aparecem de regularidade na tabuada do 5. Por exemplo, que os múltiplos de 5 terminam ou em 0 ou em 5. Mas olha aqui, o número ele tem que ser par e ele tem que ser múltiplo de 5. Para ele ser par, ele poderia acabar em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Mas para ele ser múltiplo de 5, ele precisa acabar em 0. Então, para satisfazer, para ser múltiplo de 5, desculpa, ele tem que acabar em 0 ou em 5. Mas para satisfazer as duas condições, então esse nosso número precisa acabar em 0. Tá bem até aqui? Então, já tenho um dos algarismos. Não posso me esquecer que eu estou trabalhando com 4 algarismos distintos, hein? Já sei que um deles é o 0. E os números que o João pensou, eles são menores que 5.100. Ah, menores que 5.100. Qual é o maior número que o João pode ter pensado? Eu poderia começar a pensar assim. Puxa, ele é menor que 5.100. Ah, mas eu acho que ele é da família dos 5.000. Mas se ele é menor que 5.100, na posição das centenas, eu teria que ter o algarismo 0. Mas para eu ter o algarismo 0, se eu já sei que o número termina em 0, eu vou ficar com 2 algarismos iguais. E volto ao texto. O texto dizia que eu tenho 2 algarismos distintos. Puxa, então esse meu número não é da família dos 5.000. Ah, então eu sei que ele termina em 0. Então, como eu quero o maior número, eu vou pensar que ele é da família do 4.000. E para ser o maior, então, o segundo algarismo da posição das centenas é o 9 e o terceiro é o 8. E, de novo, encontrado esse número, nós temos que fazer o procedimento da validação. Voltar para o texto para verificar se esse número atendeu todas estas condições. Ele tem 4 algarismos distintos? Sim. Ele é maior que 2.500? É. É um número par? Também. É múltiplo de 5? Também. Menor que 5.100? Sim. Tem algum maior que esse que satisfaça todas essas condições? Eu vou verificar que não. Então, esse é o número procurado. Tudo bem? Vejam que esse movimento do elemento da validação, ele é fundamental. Ele é fundamental porque nós incentivamos o nosso aluno a ler, a interpretar e a validar ou buscar alguma incorreção no processo
e ir em busca, né, da resposta correta. O professor Ivan nos trouxe dicas valiosas sobre a leitura do enunciado, não é mesmo? Então vamos sistematizar? Em uma situação problema, é importante analisar e interpretar as informações, os dados. Nós percebemos quantas vezes o professor Ivan ia e voltava no enunciado, ele fez isso em partes, né? Mas o quanto isso é importante e precisa ser uma leitura muito cuidadosa e atenciosa para que os alunos consigam compreender. Ele falou muito da linguagem matemática, então lá nós tínhamos dobro, algarismos, algarismos distintos, metade, pares, múltiplos. Quanto mais a gente discutir com os nossos alunos essa linguagem específica da matemática, mais eles vão percebendo a importância de entendê-las para resolver uma situação, um problema. Compreender o que está em jogo, a pergunta, né? Então, o professor Ivan também colocou uma ênfase em como encontrar essa pergunta, obter o resultado e fazer a verificação, a validação. Encontrar a resposta, o professor vai verificar junto com os alunos se ela é válida, se ela faz sentido. Esse é o processo de validação. E agora nós trouxemos um recorte da Célia Carolino, que diz que ela elenca algumas situações importantes. Durante a leitura da situação problema, é necessário refletir com o aluno. Quais informações são conhecidas? O que se deseja saber? As informações são suficientes? Há informações que não precisam ser usadas? Que estratégia posso usar? A resposta encontrada é válida? Ela faz sentido? Na verdade, tudo isso vai de encontro àquilo que o professor demonstrou na aula que a gente assistiu. Então, é tudo isso que nós precisamos mostrar para os nossos alunos. À medida que nós, professores, formos realizando um trabalho desta forma, o que é que a gente está mostrando para os nossos alunos? Que resolver uma situação problema não é algo simples, que uma única leitura vai dar conta. Nós estamos mostrando para eles que, embora a gente não diga isso explicitamente, mas a gente está fazendo o que é mais importante. Nós estamos mostrando para eles que para conseguir resolver uma situação problema, existem muitas situações que precisam ser realizadas. São indispensáveis. A leitura cuidadosa, ir e vir no texto várias vezes, responder todas essas questões elencadas aqui. É isso que nós precisamos mostrar para os nossos alunos, porque se a gente, ao invés de fazer isso, realizar uma única leitura e já partirmos para os procedimentos, para a estratégia de resolução, o que é que a gente está mostrando para ele? Que fazer matemática é simples, que basta uma leitura. E quando eles forem fazer isso, é lógico, eles não vão conseguir. E aí eles vão se sentir incapazes. E eles vão continuar acreditando que fazer matemática só é possível com a intervenção do professor. Então, aquela dependência de que a gente tanto reclama na sala de aula, ela vai persistir. A gente precisa ter clareza disso. E essa situação do professor Ivan, ela nos faz perceber isso. Então, é importante que a gente reflita. O que é que nós estamos passando para os nossos alunos em relação ao fazer matemático? É uma coisa simples de se fazer, que basta a partir de uma leitura? Ou não é bem assim? Existem muitas coisas que precisam ser feitas para que a gente consiga resolver. É bom a gente refletir sobre isso.